Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus num diálogo com os religiosos. Esse é o ponto que você não pode perder. Jesus está falando com religiosos. Vamos pôr na nossa linguagem? Gente que vai à igreja. Gente que conhece tudo sobre igreja. Gente que fica em casa e não vem à igreja. Gente que ocupa cargo em igreja. Gente que está na caminhada cristã há anos. É com eles que Jesus está discutindo. E João é especialmente assim, direcionado pelo Espírito Santo no que ele escreve nesse capítulo, porque ele diz assim, que Jesus começa a falar com essas pessoas usando uma coisa muito comum, que é uma metáfora, que é uma história, que é uma figura de linguagem. Jesus diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, vocês sabem o que é aprisco, né? É aquele curral, é aquele lugar, o pessoal que já foi aqui em Israel comigo viu muito, às vezes eles fazem um pequeno cercado de pedra. No Brasil os nossos currais são feitos com madeiras, com porteiras, não, lá eram cercados de pedra, mais ou menos assim alta. A ovelha não é animal que fica muito, dá muito trabalho para ser manuseado, e tem uma entrada que não tem nada, não tem portão, não tem nada, mas é por ali que a ovelha entra e sai. O pastor deita-se naquela abertura, quando as ovelhas vão dormir naquele lugar, deita, porque para elas saírem ela precisa encostar nele, então o pastor está atento para cuidar. Aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outro lugar, pula o muro, entra por trás, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? O que está aí na tela? Conhecem a sua voz. Não é por intimidação, não é por pressão, porque conhecem a sua voz, porque o pastor não toca ovelha. Se você observar em qualquer país onde a prática, o cuidado com ovelhas ainda acontece, o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. Às vezes ele assovia, às vezes ele fala alguma coisa e as ovelhas o acompanham. Pastor não toca ovelha. Pastor não vai lá atrás. Às vezes é necessário colocar no curral uma coisa, mas as ovelhas seguem o pastor, porque sabe que ele vai conduzi-las para águas, para pastagens. Ouve a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Ou seja, é possível que nesta manhã tenha gente aqui que está ouvindo o que eu estou falando, que ouviu a leitura, mas também não entendeu. Você pode dizer: não, eu entendi. Bom, depende do que você traduz por entender. Porque se você entende que entender eu tive uma compreensão de todas as palavras que foram faladas, isso é uma coisa. Mas e o sentido? O que a história quer mostrar? Você entendeu? Para isso, querido, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. E ele habilite o nosso ouvido. Quebre essas cadeias, essas correntes. Porque senão fica aqui, fica a nível cognitivo. Vocês são inteligentes. Vocês entendem as minhas palavras, o que eu li, vocês entendem o português, vocês entendem o sentido dos verbos, das frases, mas nós não estamos aqui para esclarecer gramática, nós estamos aqui para inundar o coração da presença de Jesus. Mas eles não entenderam. E aí o versículo continua dizendo o seguinte: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Aí Jesus começa agora a mostrar para eles o que ele realmente estava falando. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo.
entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem somente ou vem apenas para furtar ou para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou como a maioria de nós conhece do versículo, uma vida abundante. Irmãos, eu não sei se você já ouviu de um matemático francês, que foi também filósofo e cientista, René Descartes. René Descartes ficou conhecido com uma frase: I think, therefore I am. Eu penso, logo existo. Essa semana eu fiz isso que René Descartes disse. Não no sentido de descobrir a minha existência, mas é porque eu percebo, eu não sei se você vai concordar comigo, você que está em casa, se já teve percepções como essa, que parece que há momentos da nossa vida que muitos de nós põem a vida no piloto automático, que nós vamos levando. A gente não pensa em amor ou o que é amar. A gente não pensa em respeito ou o que é respeitar. A gente não pensa em fé ou o que é ter fé. A gente vai levando, é como se a vida fosse seguindo o seu fluxo normal. Nós não paramos para pensar. Nós não paramos para refletir. E essa semana eu me debrucei a pensar o que é uma vida abundante. Porque eu convivo com cristãos todos os dias da minha vida, a maioria ou a maior parte do tempo. O que é uma vida abundante para nós? Como que você e eu, como cristãos, imaginamos ser ou ter uma vida abundante? E aí eu pensei um pouquinho mais. Quantas pessoas eu conheço, ou quantas vezes na minha própria vida cristã, eu não experimentei uma vida abundante? E aí eu comecei a fazer perguntas. Por quê? O que faltou? O que não tinha? Quem não estava presente? Por que a vida não era abundante? E o Espírito de Deus foi trabalhando ao meu coração algumas coisas que eu queria repartir com vocês hoje para o aprendizado, mas muito mais para a transformação. Primeira coisa, queridos, que isso vem... Olha, quando a gente fala de vida abundante, se eu pudesse ter um diálogo aqui com vocês hoje, e eu perguntasse assim, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando eu falo vida abundante? Devido à sociedade que nós vivemos, nós somos diretamente levados a pensar em coisas, a pensar em posses. O apóstolo Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aí você diz assim, isso é uma vida plena. Pois é, mas quando ele escreveu esse texto, ele estava numa prisão, ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma esposa do seu lado. Aliás, ele não tinha nem amigos, porque ele foi abandonado pela maioria, com medo que eles estavam, do que estava ou que poderia lhes acontecer. O que é essa vida abundante que ele estava falando? Muitas pessoas, quando eu pergunto, transferem, e eu não sei quantos de vocês lembram da minha mensagem no domingo passado, cristianismo não é circunstancial, cristianismo não é para a gente aplicar de acordo com as necessidades da nossa vida. Cristianismo é uma história de relação com Deus, ele transforma a nossa vida. Então, vida abundante, eu coloquei assim para vocês, não tem necessariamente nada a ver com a abundância da vida. Vida abundante não tem necessariamente nada a ver com a abundância da vida. O que é a abundância da vida? É os seus bens, a sua posse, a sua quantidade de amigos, a felicidade que você vive no momento. Por quê? Porque eu já acompanhei pessoas paupérrimas e pessoas ricas pensando em tirar a sua vida. Gente que a última preocupação é como ele vai viver o resto da sua vida em termos materiais, mas procurando um motivo para tirar a vida. Eu já fui em casas pequeninas, que tinha celebração de uma mansão. Gente se acotovelando, gente pelos cantos, gente caçando um lugar para ficar. E já fui em casas grandes com a mesma perspectiva, como eu já tive em mansões, que tinha aparência de pequenos ranchos, de que não cabia gente, de que não tinha espaço para alegria, para vida, para festa. Eu já vi homens e mulheres casados vivendo intensamente, já vi homens e mulheres casados vivendo miseravelmente. Já vi pessoas sozinhas,
vivendo uma vida que vale a pena, marcando a sua geração, amando a Deus, amando as pessoas, servindo o próximo. E já vi homens e mulheres sozinhos, amargurados, pelo fato de estarem sozinhos. Eu já vi gente cercada de amigos, mas com a tristeza no olhar, que só quem presta atenção percebe. Está vazio o coração. Vocês estão entendendo o que é que eu quero levar vocês a pensarem, queridos? Vida abundante não tem necessariamente nada a ver com a abundância da vida. De onde você está, do que você faz, do que você possui, de quem está ao seu redor, do valor que te dão ou que não te dão. Então aí eu fiquei pensando e fiz a mim mesmo uma outra pergunta. O que pode ser então? Aí eu olhei para esse texto e eu acho que o princípio de uma vida abundante, presta atenção, está na habilidade de ouvir a voz de Cristo. A habilidade de ouvir a voz de Cristo. Eu não sei se você prestou atenção, versículos 3, 4 e 5 diz de ouvir voz. Diz de ouvir a voz do pastor, minhas ovelhas ouvem a minha voz, minhas ovelhas reconhecem a minha voz, mas diz que elas não ouvem a voz de estranho, ou seja, a voz do estranho também ecoa no nosso ouvido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que o texto está nos ensinando é que as ovelhas de Jesus ouvem vozes, não ouve uma voz só. Que bobagem! Você imaginar que por ser de Cristo, você só ouve a voz de Jesus? Não, as ovelhas de Jesus, as ovelhas do aprisco, as ovelhas do curral, as ovelhas do redil, usando uma linguagem bíblica mais arcaica, ouvem vozes. Voz de quem entrou por trás, voz de quem pulou o muro, voz de quem entrou pela porta, ouve vozes. Mas no meio das vozes, as ovelhas de Jesus reconhecem a do meu Senhor. Uma vez aqui nessa igreja, eu tive uma experiência que foi muito legal. Eu estava passando, muitos anos atrás, ali o departamento infantil ainda era tão simples, era feio na verdade, porque a gente estava tentando fazer, mas muitos anos isso. Logo depois que nós viemos aqui para essa igreja. E um dia devia ter ali embaixo, nós não tínhamos a divisão que nós temos hoje ainda, de vários berçários, do cuidado que nós temos hoje, que eu admiro tanto o jeito que o pessoal lá embaixo cuida. E assim, devia ter uns 8 nenéns em um determinado lugar lá. E no corredor tinha umas 3 ou 4 mães conversando. E eu, como eu sempre faço, passo lá embaixo para dar uma olhada. E neném chorando. Devia ter uns 2 ou 3 chorando. De repente uma falou assim, o meu filho está chorando. Aí eu falei assim, mas como é que ela sabe que é o dela? Porque choro de neném não vem com timbre de voz, ué. Mas sabe o que é? Conhece. Se você perguntar, como é que você conhece? Ela fala assim, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu sei, é o meu. E dito e feito, ela foi lá e o dela estava chorando, junto com outros, mas o dela estava chorando. Existe uma coisa sobrenatural, queridos. E olha, eu vou falar para vocês com muito respeito, mas também com a necessidade muito grande de ser estritamente fiel às Sagradas Escrituras. Para você que está em casa, a mesma coisa. Nesse ambiente, ou no ambiente da sua casa, tem gente que ouve e fala assim, é a voz de Jesus. Tem gente que ouve e fala assim, que bobagem, se esse homem tagarela falando. Não que eu esteja pedindo vocês para ouvirem a minha voz como a voz de Jesus, não. O que eu estou dizendo para você é que no ambiente que nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Embora pessoas cantaram, o Espírito sussurrou ao seu ouvido. Na voz deles estava a voz de Cristo. Na leitura das Escrituras Sagradas, o Espírito estava falando ao seu ouvido. Nas minhas palavras, o Espírito está falando com vocês. Irmãos, a oração que eu fiz ao pisar naquela plataforma ali foi, Senhor, usa o teu Espírito para falar com o teu povo. Essa é a oração que eu faço para vocês. Por quê? Porque se não ouvirmos a voz de Cristo, não adianta. Nada vai mudar. E nós estamos num mundo tão barulhento, tão cheio de ruídos, de atrativos,
tão cheio de ocupações sonoras, que a gente nem tem mais mente para prestar atenção, e a gente nem aquieta mais a alma para ouvir. Eu estava observando nessa semana, e percebi às vezes até em mim mesmo, então dou a mão à palmatória. Você já reparou que quando tudo ao seu redor para, você abre o celular? Às vezes você está conversando com a pessoa e já abre. Mas está conversando assim, marido e mulher, ou amigos conversando, aí cala um pouquinho. Não tem aquele momento que cala? Aí a pessoa abre o celular. Nós não suportamos mais o silêncio. Está nos incomodando. O silêncio que deveria nos levar à reflexão, o silêncio que deveria nos levar a pensar, o silêncio que nos deveria deixar ter percepção, está sendo ocupado por todo tipo de barulho, e com isso a nossa atenção, ela está tão dispersa, que nós participamos de um culto como esse. Irmãos, ouçam-me. Você sai desse lugar, ou você na sua casa, desliga a televisão, o computador, amanhã você não se lembra de mais nada. Não houve retenção. Se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós não teremos vida abundante. Toda a vida que Jesus prometeu em João 10:10, ele faz um contraste entre o ladrão. A gente sempre pensa em termos exorcistas. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então a gente põe todo o nosso trabalho, desfecha todo o nosso esforço para rebuke, para afastar Satanás. Olha, mas e se Satanás estiver disfarçado em tantas outras coisas que você não está percebendo como satânicas, como demoníacas, e você está devagar cedendo a estas coisas, porque você não ouve mais a voz de Cristo? Como, pastor? Irmão, se você ouvir a voz de Cristo, você vai saber como tratar as pessoas. Se você ouvir a voz de Cristo, você vai saber como se arrepender. Se você ouvir a voz de Cristo, você vai saber quando não fazer, ou quando fazer. Se você ouvir a voz de Cristo, você vai saber como olhar para o seu próprio coração e trazê-lo para a luz, para que na luz o Senhor Jesus possa tirar aquilo que precisa ser tirado. Mas se nós não ouvirmos a voz de Cristo, nós continuamos, presta atenção no texto, eles não ouvem a voz do assaltante, do ladrão, do estranho, mas a voz do ladrão, do estranho, do assaltante está no ar. Quando você deixa de ouvir a voz de Cristo, você começa a ouvir essa outra voz. E você começa a seguir essa outra voz. E essa é a razão porque a grande maioria dos chamados cristãos não tem uma vida abundante. Por quê? Porque eles estão ouvindo uma voz que não é a de Cristo, mas essa voz, deixa o Espírito de Deus agora falar no seu coração um pouquinho, querido. Essa voz os influencia a tomar decisões, mas eles são cristãos. Então eles tomam decisões, achando que estão tomando decisões cristãs, mas estão tomando decisões influenciadas por uma outra voz. Eles estão indo por outro caminho. Olha o que o escritor lá já em Provérbios disse: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. E aí o texto continua: aparta-te do mal, será isso? Saúde para o seu corpo e refrigério para a sua alma. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não ouça outras vozes. E aí eu fiz uma outra pergunta para mim mesmo: por que eu não ouço então a voz de Cristo? Ou por que nós estamos deixando de ouvir a voz de Cristo? E aí, queridos, nessa minha reflexão eu percebi algo extremamente contemporâneo. Nós não temos tempo para ouvir a voz de Cristo. Isso é uma coisa pessoal, estou falando para vocês fazerem, vocês estão em casa, mas quem convive comigo já sabe. Eu tomei uma decisão algum tempo atrás. Se eu estiver conversando com você, e nós fomos amigos, e você abriu o telefone e eu calo a boca. Ah, peraí, eu só preciso... Tá bom. Não continua falando. Você pode falar: pô, pastor, você está pirracento? Não, eu nasci já pirracento, né? Tem coisa que só piora com a idade, gente, não fica melhor. Mas por que eu tomei? Não, eu faço isso com a Ana.
Nós estamos juntos, ela abre o telefone, eu fico calado. Da hora que ela percebe o silêncio, fala assim, uai, o que foi? Eu falei, não, o que foi como? Você já terminou? Eu falei, não, você não estava me ouvindo aí. Não, estava te ouvindo, mas porque eu estava no telefone. Não, então termina com o telefone, depois você me ouve. Já reparou que tem gente assim? Talvez você seja um desses, dos que abre o telefone perto do outro, do pirracento que você chama. Nós não temos tempo para ouvir a voz de Cristo, queridos. A gente não para e desliga, presta atenção, desliga as vozes da alma. Irmãos, o cristianismo contemporâneo corre um grande perigo. Nós somos o povo do silêncio. O nosso Senhor, leia as Escrituras Sagradas, ele se retirava para ficar em silêncio e orar. Mas nós nos tornamos o povo do barulho. E eu não estou dizendo do barulho só por causa da música, o estilo, não, isso aí não tem nada a ver. É o coração que não consegue mais se aquietar e dizer, Senhor, fala comigo, me permita ouvir a tua voz. A gente não tira esse tempo. A gente vai vivendo no piloto automático, naquilo que nós já acumulamos ao longo da nossa vida, de tempo de igreja, de sermão que ouvimos, de palavras que nós ouvimos na internet ou pessoalmente, e a gente vai vivendo, a gente não para refletir e dizer, Senhor, tem ó, que eu não estou ouvindo mais sua voz. Aliás, Senhor, eu não sei mais o que é a sua voz. Não temos tempo. E João usa metáforas aqui nesse texto que são muito importantes, queridos, para a gente poder entender o que é a vida abundante. João, não só nesse texto, mas no seu evangelho, ele fala que Jesus é o pão da vida. Quem de mim comer tem provisão, não terá fome, manutenção. Jesus é o nosso sustento, Jesus é a nossa manutenção. Nosso trabalho vem dos braços, mas maldito o homem que confia no braço mortal e põe nele o seu sustento. João diz que Jesus é a luz do mundo, quem anda nele não fica tateando sem saber para onde vai. Sabe por que você diz assim, irmão, eu sou cristão, pastor, eu vou numa igreja, eu fui batizado, eu dou dinheiro, eu frequento culto, eu faço tudo, mas às vezes eu não sei que decisão tomar. Não, você é um religioso, ou você é um cristão que botou cera nos seus ouvidos, ou no meio das vozes, você está ouvindo a voz do estranho. Você está ouvindo a voz de outros. Por isso que você negocia da forma que você negocia. Por isso que você concede em áreas que você não deveria conceder. Por isso que você abre mão ou você começa a fazer coisas que você não deveria fazer. A gente luta contra o pecado e diz assim, fulano está em pecado. Não é você, tá, minha irmã? Só porque eu apontei aí para o seu lado. Fulano está em pecado. A gente luta contra o pecado. Não, mas e se a gente ensinar esse fulano a ouvir a voz de Jesus, que no momento das decisões vai ter lucidez e força para dizer, não é isso, que meu Senhor, a voz do meu Senhor não está me chamando para isso. Então João diz, ele é a luz do mundo. O Filho de Deus não anda em trevas. Diz que ele é o bom pastor, o pastor cuida das ovelhas. Eu estive na casa de uma pessoa essa semana que disse assim para mim, eu não me canso de encantar com as belezas do Salmo 23. O que é o Salmo 23? É o Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor. É Ele que cuida de mim, é Ele que me leva para perto das águas, é Ele que me leva para as pastagens, é Ele que me coloca na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, é Ele que, quando eu entro no vale da sombra da morte, Ele vai comigo. Jesus é o bom pastor. Por que você não tem isso na sua vida? Porque nós não temos tempo para ouvir a voz dele. É muita voz ao nosso redor. Aí você acha que se você seguir os ensinamentos do pastor A, B, C ou D, você está ouvindo a voz de Jesus? Não necessariamente, nem a minha. Porque nem eu, nem o pastor A, B, C, D ou E somos capazes de cobrir todas as áreas da sua vida no momento que você precisa tomar uma decisão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus de Nazaré é, e o Espírito Santo de Deus é. Então quando não tem voz de nenhum pastor, tem a voz do seu pastor. Ouça a voz dele. Abre os seus ouvidos, ouça. Permita-se ir para o silêncio e ouvir a voz de Jesus.
Se vocês me permitissem dar uma tarefa para vocês, eu sempre fui professor e sempre dei tarefa para os meus alunos, como sempre tive tarefa para fazer como estudante. Vou te dar uma tarefa que você vai ficar com muita raiva de mim. Todos os dias dessa semana, tira 10 minutos de silêncio. Eu vou colocar a minha reputação em jogo aqui. Se você conseguir no primeiro dia, domingo que vem, você chega aqui e fala para mim, eu consegui, o senhor não tem nada desse negócio, fiquei tranquilo. Irmão, você vai pensar em compra do supermercado, conserto do carro, briga com a mulher, briga com o marido, menino, se você tem, amigo, pai, mãe, Covid, o escambau, você vai pensar. Para não ficar em silêncio, porque o silêncio não é a boca fechada. O silêncio é a mente aquietada. Experimenta. Todos os dias, da manhã, segunda, até sexta, não precisa nem fazer sábado, só folga sábado. 10 minutos de silêncio. O que eu vou fazer nesse silêncio, pastor? Nada, esse é o ponto. Então eu vou dormir. Não, você fez alguma coisa. Dormir é fazer alguma coisa. Não é dormir. Você vai aquietar sua alma. Você vai silenciar as vozes. E se você puder falar, Senhor, fala comigo. Mas não começa a orar, interceder, oração de guerra e não sei. Não, para com isso. Quieta um pouquinho, você está precisando. Porque você guerreia tanto que você não sabe nem, está nem ouvindo a voz do seu general mais, não. Você está indo por sua própria conta. Jesus é o bom pastor. Agora, nesse texto, Jesus é a porta. Quem cruza os umbrais dessa porta é conduzido, presta atenção, ele diz, eu sou a porta. Quem cruza os umbrais dessa porta, encontra um mundo novo. Um mundo novo que traz clareza, que traz percepção, que nos dá uma nova maneira de perceber, de entender e de viver a vida. Por que você não tem uma vida abundante? Porque às vezes você não passou na porta. Você não passou na porta, você passou na porta da igreja. Você não passou na porta desse que disse, eu sou a porta. É por ele que a gente tem que passar. E quando a gente passa por ele, tem um mundo novo do lado de lá. E esse mundo novo do lado de lá não tem necessariamente nada a ver com a abundância das coisas, porque tem gente vendendo a passagem na porta de Jesus como uma passagem para a aquisição, ou sei lá, resolução de problemas. Nada a ver com isso. Resolve um problema. E o maior, e o único, que é o nosso distanciamento de Deus. Quem passa por essa porta, entra e sai, tem liberdade, vida abundante, é o que Jesus oferece. Agora tem gente que já passou por essa porta, e talvez Jesus está falando exatamente com você aqui, nesse auditório, ou em casa, você é essa pessoa que já passou pela porta. Mas sabe o que aconteceu? Eu contei aqui esses dias para trás, não sei se vocês estavam, mas eu e o Pedro, meu filho, a gente faz hiking. E a gente tem feito umas montanhas longas e altas, enfim. Aí, feito não, né? Elas já estão lá, a gente tem subido elas. Aí nós estávamos numa determinada montanha dessa, e muita pedra, lugar muito ruim de descer. Aí eu tinha uma árvore caída assim, e o Pedro estava atrás de mim. Eu vi assim, sabe o que é um trieiro? Sabe uma picadinha assim? Aí eu disse assim, e eu vi, parece que era mais fácil eu descer por lá. E eu fui por aqui. E eu fui, só que eu não estava prestando atenção no Pedro. Eu devo ter andado uns 20 metros, aí eu dei num precipício, não tinha para onde eu ir. Aí o Pedro falou assim, pai, caminha por aqui, ó. Irmãos, parecia o caminho. Parecia o jeito de ir. Aliás, era mais fácil, porque aí eu voltei e fui com ele pelo caminho certo, que era muito mais íngreme, muito mais cheio de pedra, muito mais difícil. Mas o caminho que eu peguei me levou para um lugar que não tinha mais para onde eu ir. Muita gente passa pela porta, mas quando ele passa pela porta, presta atenção, ele começa a ouvir. Ele não começa, as vozes estão aí. Eu vi um estudo essa semana publicado num jornal de ciências de Londres. Os pesquisadores que mediram, o Barney, o mundo dele, esse mundo aí do som, ele vai saber direitinho o que eu estou falando, os decibéis. Decibéis são medidas de som.
Por exemplo, eu estou falando aqui, minha voz está amplificada nessas caixas, está saindo daqui uma quantidade de decibéis. Eles mediram na face da terra e fizeram um gráfico, igualzinho a gente mede com os LEDs de luz, a intensidade das vozes. Quando deu o dia 28 de março, o som que a terra emitia, carro, gente conversando, sei lá, todo o barulho existente na face da terra. Irmãos, é como se alguém tivesse dito assim, ó. Porque foi a quarentena. A grande maioria dos carros saíram da rua. As pessoas saíram da rua. As músicas pararam de tocar em ambientes públicos. O som, o ruído diminuiu. As pessoas, as vozes estão aqui, elas estão aqui dentro agora. Que engano imaginar que nós estamos livres dessas vozes porque estamos num ambiente invocando o nome de Jesus. Não, elas estão ecoando. Tem a voz do inimigo, do próprio Satanás, tem a voz das suas preocupações, tem a voz dos seus traumas, tem a voz das suas mágoas, tem a voz das suas marcas da vida, estão todas aí. Tem gente que depois de passar pela porta, ouve essas vozes e começa a segui-las, mas não percebe que a voz não é mais da porta, não é mais a de Jesus. Sabe como é que nós chamamos isso? A pessoa vai se esfriando, ou a pessoa vai se distanciando. Por isso que eu, pensando ainda um pouquinho sobre isso, e eu já vou terminar por causa do nosso tempo, eu chamei de continuidade de seguir a Jesus. Depois que eu passo por essa porta, meus ouvidos têm que estar tão atentos a reconhecer e a identificar no meio de todas as outras vozes, convites, seduções, a voz do meu Senhor, a voz daquele que me chamou, porque diz que ele entra no redil, ele entra no curral, ele chama suas ovelhas pelos nomes. Um dia ele chamou o nome de vocês, ele chamou o nome de vocês. Você e eu somos as ovelhas desse texto. Ele entrou no lugar, chamou Manuel, chamou você. A gente ouviu a voz dele e foi. E ele nos conduziu para fora, para essa nova vida, que nos dá a habilidade de interpretar a existência de uma forma diferente, à maneira de Jesus. Mas quando nós chegamos lá fora, os outros ruídos que estavam lá dentro, a gente parou de ouvir a de Jesus, porque não demos mais tempo para ele. Eu não tenho esse negócio de usar isso aqui para ficar chamando a atenção de vocês, nem você que está em casa. Mas pense comigo, hoje é um dia de nós pensarmos, não é? Sinceramente, irmãos, quantos de vocês tiram um tempo para orar todos os dias? Mas vejam, eu tenho que ter cuidado aqui com o que eu vou falar agora. Tem muita necessidade, é verdade. Nós temos, nesse momento, nós temos pessoas da nossa comunidade lutando com gente que está à beira da morte, nós temos pessoas desempregadas, nós temos gente com problemas com filhos e casamentos, todo lugar tem isso. Mas vocês sabem que orar não é só a gente ficar pedindo vitória para essas coisas. Aliás, e a minha mulher é líder da intercessão, quando é que Deus resolveu os problemas de Jó? Quando ele começou a combater o demônio da pobreza, a enfermidade, Senhor, devolve. Não, quando Jó foi orar pelos seus amigos. Irmão, Deus sabe do que nós precisamos. Não é que você não tem que orar por isso, nós precisamos orar e interceder, mas tenha tempo de oração para você e Deus. Nossa, pastor, mas tem tanta gente precisando, eu estou me sentindo culpado. Vai orar que Deus cuida, você não é Deus. Você sabe por quê? Agora é que vem a coisa que eu falei que talvez você ia ficar chateado. Você se distrai orando pelos outros para não trazer o seu próprio coração para a luz, para não trazer o seu próprio coração para o Espírito de Deus esquadrinhar. Continue, querido. Pare, silencie e fala: meu Senhor, eu preciso ouvir a tua voz novamente. Porque quando você ouviu lá a primeira vez, seu coração se encheu de paixão.
Quando você ouviu a primeira vez, você ficou empolgado. Quando você ouviu a primeira vez, você se encheu de amor. E hoje você ouve de forma apática, fria, distante, não te comove mais, você não pensa mais nas ações a partir da voz de Cristo, você pensa na sua vida a partir de você mesmo. Então, nessa manhã, eu tenho certeza absoluta que o que Jesus me trouxe aqui para fazer com vocês é dizer para você: será que não está na hora de você pensar em reabilitar a sua capacidade de ouvir a voz de Cristo? Exercício final, e a gente ora e encerra. Seja sincero com você mesmo. Quantos de vocês até agora, nesse momento, faltam 3 minutos para nós encerrarmos o nosso culto. Quantos de vocês até agora realmente se dedicaram nesse ambiente aqui, em ouvir a voz de Cristo, a partir de tudo, da primeira palavra que foi falada, do primeiro vídeo apresentado, no momento das suas ofertas, que você não fez para cumprir ou para livrar de gafanhoto ou de praga nenhuma, você fez porque você quer investir no reino de Deus, porque você acha que pessoas precisam ouvir a voz de Cristo, que você acha que missionários precisam ir pregar, que crianças precisam ser cuidadas, você fez com amor, com generosidade, com bondade. Quantos de vocês realmente sentar nessa cadeira e disse assim: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Há uma história que Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, ele tinha escrito assim no púlpito da igreja que ele pregava, onde só ele via. Era um púlpito. Quando nós compramos esse prédio aqui, você lembra, cara? O púlpito era desse jeito. A gente tinha uns púlpitos aqui do lado, aqui, um do lado e do outro. O pessoal que é mais antigo aí, todos devem lembrar. E eles eram cercados. Isso é uma forma britânica que os púlpitos eram construídos. Essa igreja foi construída na réplica de uma catedral lá em Londres. Então diz que quando Spurgeon entrava naquele lugarzinho, era meio fechado assim, quando ele entrava estava escrito assim: Sir, let us see Jesus. Senhor, deixe-nos ver Jesus. Lord, let us see Jesus. Senhor, deixe-nos ver Jesus. Irmãos, você precisa ter habilidade novamente de ouvir a voz de Cristo. Quanto tempo faz que você não ouve? Volta lá para o curral, lá para o aprisco, e diz: fala de novo, Senhor, chama de novo, quero passar nessa porta de novo. Você fica de pé comigo, por favor, um pouquinho? Quero passar nessa porta de novo. Feche os seus olhos um pouquinho, deixa eu ministrar um pouquinho na sua vida, te conduzir numa forma de você pensar. Põe a mão no seu ouvido uma vez ou outra e diz: Senhor, me ajuda a ouvir a Tua voz. A Tua voz, Senhor, é identificá-la no meio de tantos ruídos, de tantos sons, de tantas propostas, de tantas músicas, de tanto falatório, de tantas pessoas. Eu quero ouvir a Tua voz, me ajuda a identificar a Tua voz. Aquieta a sua alma um pouquinho. Faz como Jesus, tira tempo. Se você não orou essa semana, diga isso agora para Deus. Fala: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou vivendo no piloto automático de uma religião fria, distante, Senhor. Eu não parei essa semana para estar com o Senhor e falar: fala comigo, meu Senhor, me deixa ouvir a Tua voz, deixa eu entender o que eu faço nessa área da minha vida, naquela área da minha vida, como é que eu me conduzo, como é que eu me comporto, o que tem a ver com o Senhor e o que não tem a ver com o Senhor. Fala comigo, meu Senhor. Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor por esse nosso encontro aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua voz está ecoando aqui nesse ambiente, Senhor.
nas canções, nas orações, na leitura da palavra, na pregação. A tua voz está, Senhor, habilita as pessoas aqui nessa manhã a voltarem ao Senhor. Voltar, Senhor. Porque eu creio que a voz que alguns ouviram aqui nessa manhã foi do Senhor dizendo: volta, faz o caminho, volta, passa aqui nessa porta novamente. Espírito Santo de Deus, age no nosso meio. Age no nosso meio, nos traga para Ti, ó Deus, até mesmo para que a gente saiba o que fazer e como enfrentar a vida, e como viver, e como cuidar de quem precisa, e como interceder por quem está sofrendo. Aliás, deixa-nos ouvir a Tua voz para a gente saber até como nós devemos orar, Senhor. E que haja cura nessa manhã, Senhor. E que a voz que eles ouvirem do Senhor fique, permaneça, não seja roubada ali fora pelos outros ruídos da vida, Senhor. Pelos ruídos televisivos, midiáticos, relacionais. Não permita que a Tua voz fique ecoando na nossa mente, no nosso ouvido essa semana. Filho meu, ouça minha voz. Eu te agradeço pelo privilégio de nós reunirmos, Senhor. Eu te agradeço pelas pessoas que estão em casa, por gente que está sendo tocado longe daqui, porque o Teu Espírito não conhece limites. Oramos para que os medos sejam dispersos nesse momento, ó Deus, porque ouvem a voz do Senhor que diz: somos Teus, pertencemos ao Senhor. Que pessoas reencontrem a comunhão no nível em que elas precisam, que haja paz e que haja cura no nosso meio pelo poder do nome de Jesus. Que a Tua presença traga vida abundante, Senhor. Que esse casal que divide aí agora um espaço geográfico, físico, encontre vida abundante no relacionamento. Amigos, irmãos, comunidade da fé, Teu nome seja glorificado. Esses irmãos sejam abençoados do alto da cabeça à planta dos seus pés. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante a Sua face sobre nós, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Senhor, sobre nós levante a Sua face e nos dê shalom, nos dê a paz que excede todo entendimento e que guarda mentes e corações em Cristo Jesus.